estudante, tudo certo? Preparado para este momento de literatura? Aquele momento em que você é livre para voar? Bom, vamos nos preparar para este momento muito especial. E hoje eu tenho um convite para te fazer. Venha ver o pôr do sol. Quando alguém te faz um convite, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Ver o pôr do sol. Normalmente a gente tem uma imagem muito bonita, né? Um convite interessante esse, de ver o pôr do sol. Poderia ser num lugar como este. Bonito, né? Tem uma imagem bem interessante, um pôr do sol agradável. Dá realmente uma vontade de se transportar para este lugar. Um convite muito gostoso esse, né? Ver este pôr do sol. Poderia também ser este outro pôr do sol aqui. Igualmente belo, num lugar completamente diferente, mas que também dá vontade da gente de ir até lá, não dá? Deve ser bem gostoso ver esse pôr do sol. Uma imagem bem bonita. Que tipo de passeio poderia ser este para ver o pôr do sol? Quem poderia fazer esse tipo de convite? Eu vou dar mais uma sugestão que provavelmente também pode ter vindo à sua cabeça. Um passeio como este, para ver o pôr do sol também. Olha que imagem bonita. E que passeio gostoso parecem estar fazendo essas pessoas aqui, para ir ver o pôr do sol. Será que é deste tipo de passeio que a gente vai falar na história de hoje? Eu te faço o convite para ver este pôr do sol comigo e com a escritora Lígia Fagundes Teles. Primeiro, eu quero que você conheça um pouquinho desse estilo da história que você vai conhecer hoje, deste conto. É um conto de mistério. E para a escritora, a criação literária é um mistério. Você vai perceber durante toda a narrativa que ela cria um clima bem intenso para que a gente possa vivenciar cada cena, cada movimento. Você vai ser convidado também a fazer algumas reflexões durante a leitura deste conto. A gente vai pausar em alguns momentos para pensar no que pode acontecer na sequência. Este clima todo de mistério está presente não só neste, mas em outros contos da escritora. É importante a gente conhecer um pouquinho mais desse estilo. Então, olha ali comigo. Ler os contos de Lígia Fagundes Teles é se enfeitiçar pela frase exata, pela economia das palavras, pelos finais surpreendentes. É também se deixar seduzir pela narrativa de forte tensão psicológica, a qual se acrescenta um humor sutil nos momentos mais inesperados. A gente pode perceber tudo isso neste conto de hoje e em outros que eu já te convido a conhecer também. Desde já fica a dica para conhecer os outros contos da autora. Então, este clima todo, pela escolha das palavras, pela forma com que ela descreve minuciosamente cada detalhe, nos faz realmente viajar com essa história. Também, ler Lígia Fagundes Teles é imaginar cenários tão bem construídos que se tornam iluminados por cores variadas. Neles, os personagens se deslocam com a naturalidade que só uma grande autora é capaz de proporcionar. E é realmente essa beleza da criação literária, quando ela consegue fazer, a escritora consegue colocar a gente dentro da cena, pelas descrições que fazem com que tudo se avive na nossa mente. Então, essa história de hoje vai fazer com que você possa criar imagens mentais durante a narrativa toda. Em alguns momentos, eu vou te chamar a atenção
para algumas particularidades, mas durante a narrativa toda você está convidado a criar essa imagem mental, a visualizar o que está acontecendo. Para isso eu vou te colocar neste clima todo de mistério. Apresento para vocês então a Lígia Fagundes Telles e também com vocês Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto que está presente neste livro, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. Quando eu fiz esse convite no comecinho para você, eu disse venha ver o pôr do sol e mostrei algumas imagens muito bonitas. E se o pôr do sol não fosse necessariamente numa daquelas paisagens bonitas lá? E se o convite te levasse a um lugar como este? Ou em um lugar como este? Será que este pôr do sol continua sendo do jeito que você imaginou há pouco? Faço então o convite para entrar neste clima de mistério. Vem comigo e com a Lígia Fagundes Telles ver o pôr do sol. Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, editora Ática. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho. Cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para isso? Para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Ela tirou um cigarro. Raquel. Ele a tomou pelo braço. Você está uma coisa linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantes, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Gente, e o que é isso? O que isso pode indicar? Como que será esse pôr do sol?
Cemitério é um lugar comumente escolhido para encontros amorosos. Qual será a intenção de Ricardo, hein? Vamos ver o que ele tem em mente. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos. Desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as crianças brincam sem medo. Acrescentou apontando nas crianças. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar no instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus! Fabuloso, fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar no meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue. Sei que não iria. Você está sendo fidelíssimo. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, Disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor de seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era, nesse instante, tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar. você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele. Prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor e puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Ai, não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço? Não tenha medo. Agora eu te faço um convite para visualizar essa cena. Ela merece que você preste atenção a todos os detalhes. Crie agora uma imagem mental. O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos
ressoavam sonoros como uma estranha música feita de som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes, mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. Nem penso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente. Exclamou ela, atirando cigarro num anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega! Raquel, olha um pouco para essa praia. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a esse seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho, fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu. Eu também levei um dia para passear de barco. Lembra? Encostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo. Que ano aquele! Palavra que quando penso não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim, toda frágil, toda sentimental. E agora, que romance que você está lendo agora, hein? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje. A minha querida esposa, eterna saudade. Leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono da morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja. Disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes. Depois as folhas. Esta a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mas os passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A tua vida te deixou preguiçosa, que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando aquela alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos.
Eram assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário. Como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Que momento interessante, né? Agora ele acabou de se declarar. O que isso pode indicar? O que será que vai acontecer na sequência? Pensa agora em todos os detalhes que eu já te apresentei e que a Lídia Fagundes Telles também já te mostrou. Pensa um pouquinho aí. Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou não? Vamos embora? Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Agora, o que será que vem na sequência? Bom, você vai novamente tentar visualizar essa cena. E preste bastante atenção a todos os detalhes. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira, sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes, que formavam um estreito retângulo cinzento. Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Murmurou ele. Pó, meu anjo, pó. Abriu a portinhola e desceu a escada.
Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, puxou. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se para ver melhor. Todas as gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com a ponta dos dedos um medalhão esmaltado embutido na gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões da parede, oposta a esse neon fósforo. Inclinou-se para um medalhão frouxamente iluminado. Minha pequenininha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Foi umas 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul. E vejo-a se exibir. Estou bonita, estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonito. Mas os olhos, venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Gente, olha agora. E aí? Curiosidade vai tomar Raquel? Ela vai descer? Ela vai ver de perto? O que você acha que pode acontecer? Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui. Que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu a ela. Tem. Deu para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas estão tão desbotados. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou da inscrição feita de pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília. Nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Se eu mentir... E agora? O que será que está para acontecer? O que a gente pode perceber neste momento? Por que a fala foi interrompida? O que aconteceu nesse momento? Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi um jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a Não tem escada. graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro
Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Ordenou torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. O resto do sol vai entrar pela frente da porta. Tem uma frente na porta. Depois, vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, e saiu um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra! E agora? Será que as suas hipóteses foram todas confirmadas até então? E a gente parou num momento próximo ao desfecho da narrativa. Como é que pode ser esse fim? O que vai acontecer com a Raquel? O que Ricardo tinha planejado para este momento? Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo! Você vai me pegar! Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades. Cretino! Me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o apertando contra a grade, a face sem cor. Esbugalhou os olhos. Não! Voltando ainda para ela, ele chegara até a porta, abriu os braços, foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregaram um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. De repente, um grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E então, estudante, gostou deste conto da Lígia Fagundes Telles? Você percebeu, claro que percebeu, que o final deste conto é aberto. A gente consegue entender qual foi o plano do Ricardo desde o começo? Conseguimos, né? E aí o final, ele foi bem sucedido? Dá pra gente ficar imaginando o que aconteceu com a Raquel? Será que ninguém de fato vai ouvir os gritos dela? E é realmente
Nisso que reside todo o mistério e a genialidade da escritora ao deixar que a gente tente imaginar. É papel do leitor agora preencher esses espaços vazios que ficaram na história. A gente tem que tentar imaginar o que pode ter acontecido e dar todo esse clima do mistério no conto dela. Bom, para o leitor bem atento, se você parou em todos os momentos em que eu pedi para você fazer uma reflexão, você já estava antenado e já conseguiu prever o que poderia acontecer. Imagino que você pausou em todos os momentos e conseguiu tentar imaginar. Todas as vezes você acertou? Eu imaginei, por exemplo, que a Raquel não desceria, porque ela já estava demonstrando medo, né? Uma certa insegurança. Vamos pensar, então, durante toda a narrativa, a autora nos deu as pistas do que estava acontecendo. Você se lembra do momento em que Ricardo apresentava umas rugazinhas, um leque de rugas, demonstrando uma certa preocupação? E depois ele disfarçava, ele dissimulava com um sorriso e tentava tranquilizar Raquel. Como ele fez isso? Ele pediu a ela que ficasse tranquila porque ele escolheu aquele lugar, já que ele não tinha dinheiro para pagar um restaurante, algum bar, alguma coisa que eles pudessem se encontrar. E levou até aquele lugar que ele disse que era decente e de graça. Quando que a gente consegue perceber que ele tinha premeditado? Até então, a gente pode perceber que ele queria só ter um passeio com ela, uma última vez. Por que isso? A gente consegue saber também, a narrativa vai nos dizendo ao longo do seu desenvolvimento que eles eram namorados. E ela agora estava namorando um homem rico que ia levá-la ao Oriente. E Ricardo era pobre, estava mais pobre ainda. Então ele queria um último encontro com ela. E realmente foi um último encontro, parece, né? A gente consegue perceber a premeditação dele, ou seja, que ele tinha planejado tudo, quando lá no final ela examina o cadeado novo na portinhola enferrujada, velha, carcomida já pelo tempo. Ou seja, a gente consegue perceber que era realmente um lugar abandonado, que a tal da Maria Emília nunca tinha sido prima dele de forma nenhuma. Era alguém do século passado. Então não tinha como ele ter pensado, ter vivido com ela, certo? Então ela viu que ele tinha mentido. E ele já tinha subido, já tinha fechado, tinha trancado ela lá embaixo. O cadeado era novo, então ele realmente já tinha estado lá naquele momento. Ele já deixou ali tudo pronto para prender ela. Então ele tinha pensado, tinha planejado tudo. Mas lá, para o leitor atento, já no começo da narrativa, dizia que era um lugar bem calmo, tranquilo e que a débil cantiga infantil, aquela musiquinha das crianças brincando em roda, era a única nota viva na quietude daquela tarde. Então era o único som que se podia ouvir por ali. E as casas também iam ficando cada vez mais raras. Era um lugar de difícil acesso. Lembra que o táxi não podia nem subir até lá e ela teve que subir a pé naquele trecho todo. Então ele escolheu um lugar que de fato propiciaria o plano dele. Ele conseguiria dar cabo de seu plano, conseguiria, né, atingir os seus objetivos. A gente consegue perceber também que durante toda a descrição, o cemitério vai criando aquele clima, um anjinho de cabeça decepada que tinha ali, todos os medalhões já velhos, né? E até no momento em que Raquel parava para dar uma lidinha numa outra inscrição, ela via que estavam todas desbotadas já com o tempo. Se ela fosse atenta, como muitos dos leitores
dessa história já teria imaginado que esse final não poderia ser muito bom, né? Durante todo o caminho estávamos tendo indícios de que isso não daria muito certo. E interessante, então, como tem essa crescente. No momento em que vai chegando mais próximo, vai aumentando também a tensão, e na narrativa foram os momentos em que eu fiz as pausas mais em seguida, porque são vários momentos em que eu vou te dando umas pistas do que vai acontecer. Quando ela desce e lê a inscrição, então ela descobre a farsa. Quando ela percebe que ele saiu, que ele a deixou lá embaixo, e quando ela examina que o cajado era novo. E quando ela diz que, ok, foi uma brincadeira legal, foi engraçado, mas agora volta aqui e me destranca, tá? Você me pegou. Ela achou que tinha sido só uma pegadinha e que ele não iria deixá-la lá. Mas, como a gente viu, ele seguiu o seu caminho, deixando-a para trás. E o exercício agora para você é imaginar o que mais pode ter acontecido. E o convite que eu te faço é para manter a sua leitura, para poder voar pelas histórias e conhecer os outros contos deste livro, do Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos da escritora Lígia Fagundes Telles. Nós temos 8 contos nesse livro. O Noivo, Natal na Barca, Venha Ver o Pôr do Sol, que você conheceu hoje e dá título ao livro, As Formigas, uma das histórias de que eu mais gosto também, O Jardim Selvagem, Biruta, Antes do Baile Verde e O Menino. Vale a pena conhecer todos esses e outros contos da Lígia Fagundes Telles. E continue conosco viajando pela literatura. Seja livro para voar e poder conhecer muitas histórias incríveis. E a gente se encontra numa próxima história. Então, até lá! Curitiba continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos, ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado. Veja esse exemplo. Nesta casa estão 6 pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara, as janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com 4 horas de conversa, 5 pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo, se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, 4 pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas e o tempo do encontro diminuir para 2 horas, o risco de contaminação reduz para uma pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara, higienize as mãos, respeite o distanciamento de 1,5 metro ou 4 passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Se você apresentar sintomas respiratórios, como espirros, tosse, coriza ou dor de garganta, se isole e ligue 33509000 ou escreva para 998762903. Não descuide, a pandemia não acabou. Prefeitura de Curitiba.